você está? Feche seus olhos. Pai, graças te damos, Senhor, porque Tu nos vê. Porque Tu vê, Senhor, cada um que está neste lugar e aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, pela internet. Tu conhece o coração, Tu conhece o desafio. Tu sabes, Senhor, a luta que cada um tem. Espírito de Deus, vem e traz, Senhor, a revelação de quem é Cristo. Que possamos, Senhor, ter esta convicção, Senhor, de quem Tu és e de quem nós somos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. É muito bom sabermos que Deus nos ama. É uma convicção que temos que carregar sempre e às vezes nos esquecemos disso. E nos esquecemos que Deus nos vê. E nessa noite eu quero falar um pouco sobre visão. Sobre o que é a visão. E nós temos uma compreensão de visão natural. E a palavra de Deus ela é mais profunda que isso. Ela vai nos levar a um nível de revelação. Revelação é visão. Aquilo que está oculto você não vê, mas aquilo que é trazido à luz se torna revelado. E você passa a enxergar, você passa a ver. E a nossa visão natural, ela vai além do que os nossos olhos são capazes de ver. Por exemplo, quando a gente é criança, antes de ser alfabetizado, a gente, não sei se você lembra disso, mas eu lembro de pegar livros, e levar para o pai e para a mãe lerem a historinha. E o pai lia a historinha. E depois de um tempo que você já ouviu a historinha, você pega o livro e você não sabe ler, mas você começa a contar como se estivesse lendo. Você lembra disso? Hoje talvez seu filho faça isso. E a gente acha bonitinho, ele está ali. Mas quando ele vai para a escola, e ele é alfabetizado, ele começa a juntar as sílabas, formando palavras, montando frases. E aí uma nova visão se abre. Um novo entendimento se abre na mente. Porque agora ele tem uma compreensão maior do mundo. Não é assim? Começa agora a entender outras coisas. Então a visão, ela vai muito além do que os nossos próprios olhos. O significado de visão é mais profundo no natural, mas também no espiritual. No espiritual também há revelações de Deus para a nossa vida. E essa revelação é diferente da revelação natural. Porque na natural depende de um esforço, depende de uma atividade, de algo que a gente faça. Para a gente ter essa visão maior, mais aberta. Mas a visão espiritual depende sim de uma ação do Espírito de Deus revelando algo para nós. Trazendo luz àquilo que a gente não entendia, que a gente não sabia que existia. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, seu aplicativo, em João, capítulo 9. João, capítulo 9, verso 1. Hoje temos um grande desafio no mundo, que é ter a capacidade de ver. Eu quero te fazer uma pergunta, como é que você se vê? Como é que você se vê? Eu não sei se você já se viu em algum momento na sua vida em um beco sem saída. Em um lugar em que você disse, e agora? O que fazer? Eu já. Essa história que nós vamos ler é de um homem que estava nessa situação. Ele olhava para dentro de si e ele não conseguia ver, porque em primeiro lugar era cego, mas em segundo lugar, porque ele não conseguia ter uma visão além da sua limitação. Vamos ler. João 9. Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifeste nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia.
A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e a colocou nos olhos do cego. Então disse-lhe: vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Olha só essa realidade. Era um homem que nasceu cego em um tempo passado, em que não havia tecnologia, não havia todo o recurso que nós temos hoje. Esse cara estava à beira do caminho, era um mendigo, porque não existia outra alternativa para ele. Talvez fosse de uma família pobre ainda, que não podia mantê-lo. Então ele tinha que ganhar alguma esmola, algum recurso para se manter. Ele está em um local em que muita gente passa e não dá a mínima para ele. Quando eu perguntei como você se vê, imagina como este homem se via. Qual era o sonho desse homem? Qual era o desejo desse homem? Qual era a perspectiva desse homem? O que ele pensava do próximo dia? O que ele pensava do próximo mês? Do próximo ano, talvez? O que ele esperava? Ele nasceu cego. E é interessante que Jesus vem conversando com os discípulos, se aproxima dele, faz um lodo desse jeito, cuspindo no chão. Quantas vezes esse cego já deve ter escutado aquele de alguém cuspindo nele? E agora Jesus faz lodo, coloca nos seus olhos e dá uma palavra para ele. Uma simples palavra. E diz: vai te lavar no tanque de Siloé. Esse tanque, provavelmente, ele era usado em muitos rituais religiosos para purificação. Os judeus usavam para purificação. E Jesus disse para esse homem: vai te lavar no tanque de Siloé. O texto não diz se esse tanque ficava a poucos metros, se ficavam a algumas quadras, aonde ficava. Mas diz que este homem cego se levanta e vai até o tanque. Esse homem, ele recebeu apenas uma instrução. Quando nós estamos em um lugar assim, sem saída, já estamos há muito tempo paralisados, e não temos uma resposta, uma solução para o nosso desafio, para o nosso problema, a pergunta que nós devemos fazer é: o que eu vou fazer se hoje eu tiver uma simples palavra? Se hoje eu receber uma simples instrução, eu vou ter fé para obedecer isso? Eu vou me mover de acordo com essa instrução? Porque esse cego, ele foi. E diz que quando ele chega lá, se lava, os olhos dele são abertos e ele passa a enxergar. Mas olha só, ele não sabia quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus. Ninguém falou para ele de Jesus. Ele simplesmente foi porque mandaram ele ir. E se ele fosse curado. Esse homem teve que se mover. Ele teve que tomar uma atitude. Deus nos dá uma palavra muitas vezes. E Ele espera uma atitude.
desafio desse homem não foi apenas quando os olhos dele se abriram, porque agora quando os olhos desse cego se abrem, ele começa a ver o que ele nunca tinha visto. Ele começa a ver as árvores, ele começa a ver as nuvens, ele começa a ver o sol, ele começa a ver tudo. O desafio desse homem não está mais na limitação dele, dos olhos, mas está agora em outros pontos. Porque agora esse homem pode paralisar novamente. Esse homem pode voltar de novo a sentar na beira da estrada e começar a mendigar de novo, porque esse homem não tinha profissão. Esse homem não tinha amigos. Esse homem não sabia nada, não tinha para onde ir, no sentido de o que eu vou fazer agora. Muitas vezes, quando nossos olhos naturais se abrem, porque nós estamos buscando uma alternativa, uma resposta para um problema que nós temos, e essa resposta vem, nós nos alegramos. E nós não entendemos que os olhos naturais se abrem para que nós venhamos buscar que os nossos olhos espirituais sejam abertos. A visão natural, ela está sujeita à visão espiritual. Aquilo que Deus quer te revelar. Veja, esse cego não conhecia Jesus. E por não saber quem é Jesus, ele não tinha muita informação. Esse cego, ele foi chamado à sinagoga, porque os fariseus agora queriam respostas dele. Quem tinha curado ele? Como ele foi curado? Ele não sabia. Ele não tinha uma resposta. Mas aí, aqueles homens se indignam com ele. Porque ele dá uma resposta e disse, olha, eu não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. E aquele cego, ele é expulso da sinagoga. Olha quantas barreiras este homem começa a enfrentar agora porque ele está enxergando. Agora, o desafio dele não era mais porque ele era cego, agora o desafio dele era porque ele estava enxergando. Ele foi expulso da sinagoga. Ele não tinha profissão. Ele não sabia o que fazer. Outros desafios vieram que também necessitavam que os seus olhos fossem abertos. Jesus mais tarde encontra esse homem. E então Jesus se revela para esse homem. E diz o texto daí, nesse encontro, Jesus ouviu que haviam expulsado o homem ao encontrá-lo, disse, você crê no Filho do Homem? O homem perguntou, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já ouviu, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Jesus disse, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Há um grande desafio hoje. Porque muitos, ao receberem uma resposta que necessitavam, de sair do lugar de luta, de desafio que estavam, não buscam essa visão que Deus tem, essa revelação que Deus tem, e ficam só na revelação natural, na cura natural. O problema de nós permanecermos só nesse nível é que o tempo vai passar e outros desafios vão vir. E nós vamos paralisar novamente. Nós vamos estancar novamente em outros problemas. Por isso que essa revelação natural, ela tem que nos impulsionar a sairmos do nosso local e irmos ao conhecimento completo daquele que nos chamou. Jesus se revelou a esse homem. E quando se revelou a esse homem, a visão espiritual dele se abriu. Agora ele sabia quem era Jesus. Agora ele sabia quem ele era. Tem um outro exemplo que está em Marcos 10, 46.
Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-o. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo se pôs de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Esse é um outro homem e uma outra realidade. Porque esse já não era cego de nascença. Pelo menos não diz isso. Diz que era um homem cego. Mas era um homem cego com visão espiritual. Era um homem que tinha um problema natural, mas tinha visão espiritual. Por quê? Porque ele sabia quem era Jesus. Porque ele já tinha ouvido a respeito de Jesus. Porque provavelmente já tinham contado para ele algum milagre que tinham recebido semelhante ao problema que ele tinha. Por isso a fé desse cego estava desse tamanho. Porque quando a multidão estava passando e ele ficou sabendo que era Jesus de Nazaré que estava ali, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi. E essa é uma referência a quem conhecia de fato a profecia a respeito do Messias. E agora ele está clamando pelo Messias. Ele era cego, ele tinha um problema. Ele tinha uma limitação, mas ele tinha visão espiritual. Ele sabia quem era Jesus. E sabe, ele teve que se mover. Ele teve que se levantar e ele teve que andar. Ele teve que ir ao encontro de Jesus. Toda visão, ela vai nos levar a mover. Se você tem uma visão e você não está se movendo, sinto muito. Porque quando Deus dá a visão, Ele espera que a gente se mova. Se Deus te deu uma visão de uma empresa, comece a se mover. Cara, mas eu não sei como vai ser. O primeiro cego, até ele chegar no poço, ele continuou cego. Ele teve que se levantar e no caminho ele continuava cego. Foi somente quando ele chegou no destino em que Jesus tinha dito, os olhos dele se abriram. Às vezes a gente mistifica a visão espiritual. E a gente espera que um anjo venha, se apresente diante de nós e diga para nós: ó, agora é o seguinte, tu faz isso. Tu pega e investe aqui, ó. Às vezes pode acontecer, mas não é. Pelo menos comigo não é. Não sei se com você é. Mas o que acontece é, quando nós nos movemos, à medida que vamos caminhando, as coisas vão ficando mais e mais claras. Este cego, ele foi ao encontro de Jesus. Ele abandonou a sua capa de mendigo, que o identificava como mendigo, como aquele que poderia receber a esmola. Ele tira isso e diz: chegou o meu dia. Até ele chegar a Jesus, ele continuava cego. O caminho até Cristo não tinha mudança nenhuma na vida dele, a não ser que ele tinha a palavra. Ele tinha a visão espiritual. Ele sabia quem era Jesus. E ele se levanta de um pulo e vai ao encontro de Jesus. E Jesus
ele dá ainda aquela: o que você quer? Rapaz, ele é cego, o que ele vai querer? Mas o cego tinha que dizer: Senhor, eu quero ver. O cego tinha que abrir a sua boca e dizer: eu creio que tu pode fazer isso comigo. Eu creio que tu pode me curar. E Jesus disse: pela tua fé. Pela tua fé. Mas ele já tinha visão antes. Ele já tinha visto isso antes. Tem um profeta na Bíblia chamado Balaão. Balaão era um profeta complicado, porque o que ele falava se cumpria, mas ele gostava de falar quando davam um dinheiro para ele. E um dia um rei contrata Balaão para profetizar contra o povo de Israel. E Balaão pega o seu jumento e ele vai então no caminho que Deus já tinha dito para ele não ir. E aí ele insistiu com Deus e Deus disse: tá, então vai. Sabe naquelas? Que o filho, quando fala muito com o pai, assim, eu quero. Eu disse: não, vai então. Mas naquelas assim, né? Tu vai. E Deus deu a liberdade, vai. E no caminho, quando Balaão está andando com a sua mula, diz que a mula começa a empacar. Ela não quer mais, ela resiste por andar por aquele caminho. Ela não quer ir por ali. E ele força esse animal, e o animal vai e chega num ponto estreito do caminho em que há rochas. E diz que esse animal aperta o profeta e machuca o pé do profeta, e o profeta espanca o animal, e o animal não vai para frente. E é uma passagem interessante. Eu chegar no céu, eu quero perguntar para Deus: como é que é essa história da mula falar? Porque Deus faz o animal falar com o profeta e repreende a insensatez do profeta. E a mula disse: olha, em algum outro momento eu fiz isso com você, em alguma outra viagem que nós fizemos juntos, eu fiz isso. E o profeta estava dialogando numa boa. Isso é que mais me surpreende. E ele diz assim: não, você nunca fez. Então, você não está vendo que há um anjo do Senhor na frente, impedindo o caminho? O profeta perdeu a capacidade de enxergar. O profeta perdeu a capacidade da visão espiritual. E quando nós perdemos a capacidade da visão espiritual, daquilo que Deus fala conosco, através da sua palavra, através de algum amigo, de algum conhecido, de algum irmão. Falando nisso, você tem que fazer o seminário de Aprendendo a Ouvir a Voz de Deus. Rafão vai falar depois. Mas é justamente com isso, nós temos que ouvir a voz de Deus. Mas quando nós perdemos essa capacidade de ter a visão espiritual daquilo que Deus está falando conosco, Deus pode usar a visão natural para chamar a nossa atenção. Talvez situações que você está vivendo hoje na sua vida, talvez áreas que estão empacadas, talvez Deus já esteja chamando a sua atenção para que você volte a Ele, para a visão que Ele tem para a tua vida. Para que você mude o rumo. A Bíblia fala que no tempo em que os reis deveriam estar na guerra, o rei Davi estava no palácio. E foi precisamente nesse tempo em que o rei deveria estar na guerra e ele estava no palácio, que ele começou a olhar o pátio do vizinho. Ele começou a observar a paisagem em roda. E ele viu a vizinha tomando banho. E ele se atraiu por ela. E talvez, se você não sabe essa história, ele se envolveu com essa mulher,
cometeu adultério com essa mulher, sofreu a perda dessa criança depois que foi gerada. E muita coisa ruim aconteceu por causa da visão. A visão. A Bíblia vai nos chamar a atenção e Jesus vai falar a respeito disso. Lá em Lucas, ele vai dizer o seguinte: não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde a sua luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. A forma como nós enxergamos é o que traz luz para o resto da nossa vida. Se a nossa visão está turva, se a nossa visão está comprometida, isso está contaminando todo o resto. E eu quero abrir um parênteses aqui nesse momento. Porque enquanto nós estávamos adorando, Deus me mostrou uma pessoa que perdeu a visão. Perdeu a visão de futuro, perdeu a visão de esperança, perdeu a visão. E por estar sem visão, está querendo tirar a própria vida. Eu quero te dizer que Deus te vê. Aí onde você está, Deus te vê. Talvez você não saiba como resolver, como solucionar a situação que você está. E sabe, esse cego que estava à beira do caminho, ele estava assim. Ele não sabia o que ia comer, talvez, no outro dia. Mas bastou uma palavra. E bastou ele se levantar e se mover. Se o Senhor permitiu que você viesse ou que ouvisse essa mensagem, eu quero te dizer que Ele te ama e Ele está te dando uma palavra. Você precisa se levantar e se mover. Você precisa agir. Mas eu não sei para onde ir. Vai para onde Ele está te direcionando. Você não vai ter toda a explicação em um momento, mas à medida que você vai tendo algo revelado, começa a caminhar. À medida que a coisa vai clareando, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, até que o dia se torne claro. Às vezes a gente espera ter a resposta instantânea de tudo, e o Senhor está dizendo: te move, te move, te move. E à medida que você se move, a coisa vai acontecendo e você diz: mas como? Mas ontem mesmo eu não sabia o que eu ia fazer e hoje já se abriu tantas oportunidades, tantas coisas. É porque Deus nos dá visão. O Senhor nos fez inteligentes. O Senhor nos deu a capacidade de pensar. Ele nos criou corpo, alma e espírito. Ele nos deu capacidade. O problema é que nós queremos andar somente na visão natural, achando que é a visão natural que vai nos conduzir. Não, a visão natural, ela deve estar sujeita e submissa à visão espiritual, e ela deve te encaminhar para essa visão espiritual, porque ali está o propósito. É ali que está o propósito. Você está vivendo de momentos em momentos, de solução em solução, quando o Senhor quer te levar a essa revelação maior. E quando você tiver esta revelação maior, não importa mais a circunstância. O segundo cego estava só esperando o dia que Jesus ia passar. Porque a resposta ele já tinha. Porque a solução ele já sabia qual era. E ele não perdeu a oportunidade, porque quando Jesus passou, ele se levantou.
E nessa noite, Deus te ama. E Ele te chama a se mover. Não fique imaginando que não tem solução, que não tem mais saída. Cara, se um cego de nascença, sem perspectiva nenhuma de vida, teve a sua vida transformada, eu quero te dizer que Deus pode fazer com a tua vida muito mais.